Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar o programa Nobres Pares, espaço reservado para que você conheça um pouco mais sobre as pessoas que fazem parte da história deste poder legislativo, desta Casa de Leis. Hoje temos a honra de receber o ex-vereador Dorival Vieira dos Santos. Seja bem-vindo a esta TV, seja bem-vindo a esta casa e que faz parte da história, que já esteve aqui. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite e estou à sua disposição. Dorival, nascido em qual estado? Eu sou nordestino de Sergipe. Aliás, sempre destaquei isso porque tenho muito orgulho de ser nordestino. Nascido em Sergipe, né, na fazenda Santo Antônio, a fazenda em que meu pai, o velho agulhão do mar, Alfredo Vieira dos Santos, era vaqueiro. E eu sou o filho que sobreviveu, porque antes de mim, ele e minha mãe tiveram dois que morreram muito jovens, morreram crianças ainda, bebês. Eu sou de 56. É o mais velho da família? Sou o mais velho vivo, dos vivos, né? E quantos irmãos? São sete. Sete. Seis vivos. O meu irmão, que veio depois de mim, era caminhoneiro, o Genival, foi assassinado na estrada, um crime horrível, vítima dessas quadrilhas, dessa violência das estradas, que atinge os caminhoneiros, que são verdadeiros heróis do Brasil, que fazem a riqueza, transportam a riqueza do Brasil e não tem reconhecimento. Então, seu pai, agulhão, vaqueiro, você Isso. também seguiu um pouco essa linha, seguiu um pouco os passos do pai? Na verdade, meu pai, eu sempre destaco isso quando estou com ele, meu pai e minha mãe são dois heróis brasileiros. Né? Meu pai, vaqueiro e repentista de cordel, desde que eu me conheço como gente. Minha mãe, uma dona de casa, trabalhadora da roça, né, do campo, semi-analfabeta. Minha mãe praticamente desenhava o nome, né? Não sabia nem assinar o nome. E esses dois, né, ensinaram para os filhos, para os 7 filhos que sobreviveram, inclusive porque o meu irmão, que foi assassinado, viveu até os 27 anos, né? Eles ensinaram valores que são fundamentais, valores que nos deram a condição de sermos quem somos hoje, né? Quer dizer, pessoas honradas, uma família de 7 filhos, de seis dos quais vivos, honrados, trabalhadores, entendeu? Quer dizer, e enfrentando as piores dificuldades que você possa imaginar. Meu irmão, aliás, o Degenal, que é um professor de inglês, tem tido grande destaque na área de atuação dele. Tem um centro aqui de uma escola de inglês muito prestigiada, não só em Cubatão, mas na Baixada, né? É uma franquia da Universidade de Oxford. Meu irmão usa uma expressão que eu considero muito feliz. Ele diz que todos nós nos criamos, né, muito próximos à pobreza, na pobreza extrema, muito próximos da miséria. Foi assim que nós nos criamos. E esses dois, meu pai e minha mãe, né, nos deram lições de vida, de honestidade, de trabalho, de honra, de dignidade, que nos explica, né, são responsáveis por hoje, eles... no caso da minha mãe, semi-analfabeta. Meu pai também sem estudo nenhum, embora de uma inteligência fina, né, de uma inteligência muito grande, como um nordestino sobrevivente de um modo geral. Formou professores, advogados, jornalistas, educadores. Permaneceu no sertão até que quantos anos? Até os 12 anos. Nós viemos para cá em 67, 68. O que você lembra até os 12 anos? Você conseguiu estudar? Conseguiu ter muito difícil. acesso? Na verdade, antes de vir para cá, para Cubatão, para o Casqueiro, né? Na época era a Rua 4, a atual Portugal. Portugal. Rua 408, nunca esqueço disso. Na época, meu pai era roçador de mato da prefeitura, roçava mato, daquelas aqui. Mas de lá você até os 12 anos. Antes de vir para cá, ele nos levou, né,
para Brasília. Nós fomos candangos em Brasília. Você teve infância também 1963, na capital do país. 1963, 64, um pouco antes do golpe militar, nós estávamos em Brasília. Eu comecei a ser alfabetizado, quer dizer, a primeira escola foi em Brasília, entendeu? Lá em Taguatinga, a gente morava num barraquinho de tábua que minha mãe comprou junto com meu pai, cuja cozinha era feita de latas de óleo salada. Não sei se você se lembra. Aquelas latas de... amarela e preta. Sim, listrada, né? E Brasília, rapaz, fazia um frio terrível, era um lugar estranhíssimo, porque início, né? Uma violência absurda. Minha mãe, naquele período, usava uma expressão que eu nunca esqueci, que Brasília era a terra que filho chora e pai não vê. Claro, eu queria dizer pai não ouve, né? Uhum. E uma outra expressão que ela usava era a seguinte, que todo dia amanhecia alguém com dente seco. Ou seja, todo dia aparecia alguém na esquina, aparecia um cadáver na esquina, vítima da violência urbana, que era terrível, né? E de Brasília, nós voltamos para Sergipe. Você ficou quanto tempo em Brasília? Brasília, pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Meu pai ajudou, olha só a situação, meu pai era vaqueiro em Sergipe, nos levou de Marinete para Brasília, aquela busca que o nordestino sempre fez. Por uma melhor condição. De melhorar a condição, dar educação para os filhos, de sair da miséria, né? Sair da miséria, daquele atraso e tudo mais. E nós chegamos de Marinete em Brasília para morar num barraquinho em Taguatinga. E à época, né, passamos o quê? Durante o golpe estávamos lá, né? E aí o Castelo Branco, o primeiro ditador, criou um programa de desmigração, porque a violência era tão forte, tão grande em Brasília, que o governo militar adotou um programa de desmigração, ou seja, garantia passagem de Marinete, de Pau de Arara ou de avião para quem quisesse retornar. E nisso nós entramos, né? Tivemos a sorte, não tivemos o azar de vir de Pau de Arara. Imagine você, na época eram 5 filhos, de Pau de Arara, de Brasília até Sergipe, mas viemos de Marinete. E nós voltamos então de Marinete para Água Fria, que era um povoado do município de Salgado, onde eu nasci. Meu pai, com a ajuda do ex-patrão dele, do ex-fazendeiro, para quem ele trabalhava, comprou uma casa nesse povoado da Água Fria, e aí eu comecei a me alfabetizar. Retomei lá em Sergipe, na Escola Rural número 4. Aliás, uma das coisas muito legais é que quando eu trabalhei no Ministério da Educação como assessor do ministro Paulo Renato, eu tive a oportunidade de voltar lá com meu pai. E, rapaz, foi uma cena emocionante. Mas houve uma evolução? Não, evolução não, mas foi uma cena emocionante, sim, porque todo o povoado da Água Fria foi me receber na escola que eu estudei, na Escola Rural número 4, que eu estudei. Uma coisa, me deram placa, a cópia do boletim, dos boletins da frequência. Exatamente. E na época, nessa ocasião, eu lancei um livro, o Carta aos Náufragos, que é o meu primeiro livro de poemas, e aquele povoado inteiro, de gente que conhecia a gente, já tinha visto a gente muito, muito pequeno, né? E foi um dos momentos muito emocionantes que eu vivi lá no retorno. Até os 12 anos, lá. E aí viemos para cá. E como é que foi essa chegada em Cubatão? Aqui, rapaz, era tudo muito estranho, né? Era muito estranho. O nordestino, quando vem para o sul, quando vem para São Paulo, né, ele encontra aqui um ambiente adverso. Ele encontra aqui um ambiente que não é o dele. Né? Só para você ter uma ideia... Peixe fora d'água. Peixe fora d'água. Por exemplo, só para você ter uma ideia, né, o nordestino sempre foi alvo de uma discriminação muito forte em São Paulo. Né? Tanto que em São Paulo todo nordestino é baiano, né? Sim. E no Rio é Paraíba. Você entendeu? Então, uma das coisas que eram muito comuns na minha infância, na Rua 4, ali, Rua Portugal 108, né? Era o seguinte, a molecada na rua, a gente muito pobre, morando num barraquinho, que era uma favelinha ali, na verdade, né? Era uma favelinha ao lado da Dona Divina, onde hoje mora me parece que o filho do ex-prefeito Armando Cunha construiu casa, era ali, tinha um barraquinho de tábua,
Só para você ter uma ideia, quando chovia, a água entrava, enchia, alagava a cozinha, os banheiros. A gente tinha que pegar, a nossa mãe pegava o fogão e botava o fogão, a mesa, em cima da cama. E ficava todo mundo amontoado ali. Você está entendendo? Porque enchia. Era uma favelinha no meio de casas de alvenaria, da casa onde a gente morava. E meu pai trabalhando na roça, na roçagem. Na roçagem. Então, havia um preconceito muito forte da molecada na rua, né, que nos dizia que nós éramos baianos que vieram do norte a pé. Entendeu? Cabeça baianos chata. Que vieram do norte a pé. Baiano que veio do norte a pé, entendeu? Cabeça chata. Havia um preconceito horrível. E aí um preconceito, ou seja, uma discriminação que associava a questão regional, a origem nordestina, com a condição de negros e de pobres, quer dizer... Totalmente adverso. Aí, rapaz... Então, eu considero que esse histórico nosso, né? Eu cheguei, tinha 12 anos, aí comecei a estudar no grupo escolar do Jardim Casqueiro. O Jardim Casqueiro. Grupo escolar do Jardim Casqueiro, onde eu me informei. Esse é o que se tornou hoje? Grupo Escolar do Jardim Casqueiro. Esse que está lá, já é Grupo Escolar do Jardim Casqueiro, não é isso? Aquele perto do parquinho. Sim, Grupo Escolar do Jardim Casqueiro. Não continua sendo Jardim Casqueiro? Eu não recordo, até vou conferir isso depois, eu estava me falhando agora. Nós temos o Nóbrega, tem umas outras escolas. Então, eu me formei lá no primário, nunca esqueço, porque a formatura foi na Someca. Na época, o presidente era o seu Barbosa, pai do Tico. Se formou na 8ª série. Não, na época era até a 4ª série. Até a 4ª série. Aí tinha admissão, a gente fazia admissão e depois fazia o ginásio. Entendeu? O primário era até a 4ª, tinha o 5º ano que era admissão. Aí fazia admissão, fazia o ginásio. Entendeu? Era Seu assim. ginásio também foi... O ginásio também foi lá e no Schmidt. Aí já no Schmidt, no Afonso Schmidt. A época do sapão, acho que o pessoal mais antigo sabe, o diretor que era muito bravo, que era muito... Paralelo a isso, trabalhava? E claro, sempre. Começou, qual foi o seu primeiro? Eu comecei a trabalhar na roça com 6 anos, como oleiro. Ajudava meu primo, o Mundinho, o Raimundo, que é um irmão mais velho nosso, embora não seja irmão de sangue, a gente criou com a gente, ajudava-o a fazer tijolo e telha. E eu era tão pequeno que a bancada do tijolo, né, eu conseguia alcançar para fazer o tijolo, porque é fácil, você pega o barro, bota na forma e corta, faz o corte. E corta com o birimbau. Né? Mas a telha não, a telha requer uma habilidade maior e um certo tamanho, porque você tem que alisar a telha, tem que deixar a telha bem lisinha, uniforme, para depois pegar na forma, né? Pegar a forma e deixar a telha distribuída corretamente para ela não entortar, porque se ela entortar, quando for botar no forno, você vai perder a telha. E eu, então, conseguia fazer tijolo, né, na olaria, lá na água fria. E ajudava meu primo a fazer a telha. Carregava a telha e distribuía a telha. Entendeu? Então... E aqui em Cubatão você... Aqui em Cubatão, quando cheguei, né, logo cheguei, entrei no círculo de amigos do Menor Patrulheiro de Santos. De Santos. O Camp pertencia a Santos. Depois é que se criou o Camp de Cubatão. Então eu comecei a trabalhar... com 13, 14 anos, como guardinha, como patrulheiro, numa loja de conserto de motores de navio que chamava Friquei Refrigeração Limitada. Ficava ali na Luiza Macuco, número 2. Isso logo que chegou ao novo, 12, 13 anos? 13, 14 anos, logo em seguida. E daí, da Friquei, meu pai, falando com o pessoal aí da prefeitura e tudo mais, surgiu uma vaga para trabalhar como guardinha na prefeitura e eu vim trabalhar na prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura como guardinha dos 14 aos 18 anos. Isso no Camp de Santos, não tinha um campo em Cubatão? Não, aí já no Camp de Cubatão, porque depois separou, né? Continuou o Campo de Santos e criou-se o Campo de Cubatão, sob a presidência do Mário dos Santos. Eu, como guardinha, eu fui patrulheiro, o que seria o comparável a soldado raso, né? Sim. E comecei a ascender na hierarquia do camp. Eu cheguei a general, quer dizer, eu cheguei a monitor-chefe.
Você entendeu? Foi se graduando. Foi. Então tinha monitor, depois submonitor e monitor-chefe. Monitor-chefe era o... Último escalão. Era o último escalão. Então, figuras como José Corrêa Lima era monitor-chefe. O Arlindo Fagundes, eu não sei se o Arlindo chegou a monitor-chefe, mas o Arlindo foi monitor com certeza. Foi teu contemporâneo de camp? Não, eu um pouco depois do Arlindo. Um pouco depois do Arlindo. Eu lembro do Arlindo como patrulheiro, né, mas não chegamos a ser contemporâneos, e nem do Correia. O José Corrêa Lima, né, eu vim depois do Correia, você entendeu? Então, eu fui monitor-chefe, quer ver, olha, dos 16 aos 18 anos, o último 16 período. aos 18 anos. Eu vou te perguntar sobre a sua história depois do ginásio e a sua entrada na política. Legal. Como militante. Mas isso depois do nosso intervalo. Legal. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do Nobres Pares com Dorival Vieira. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Nobres Pares, recebendo Dorival Vieira. Primeiro bloco, interrompi, você estava falando do camp. Isso. E aí, agora, eu quero saber a sua entrada na política. Como é que se deu? Você tinha esse viés político? Já tinha observado isso? Já tinha esse DNA político ou não? Na verdade, exatamente pela origem nossa, muita pobreza, entendeu? A percepção da injustiça era muito latente em nós, como é latente em todos nós, né? Mas não tinha consciência. Eu vim adquirir consciência depois dos 18 anos. E aí tem um detalhe que é interessante registrar. Para mim, a consciência política foi antecedida de uma visão do mundo em que o rock and roll como estilo de vida, como gênero de contestação, entendeu? Para mim foi importantíssimo. Você falou dessa questão das dificuldades. Você tinha duas vertentes. Porém, com a graça de Deus e com a orientação dos pais, você seguiu a vertente correta. Mas eu sei também que você é um assíduo leitor. Sim. E a sua estada na biblioteca conduziu aí a você ter essa visão de mundo e sem observando. Dúvida. Era o que eu ia acrescentar. Eu trabalhei na biblioteca, na prefeitura, primeiro eu trabalhei na biblioteca. Com uma figura que eu adoro, uma figura que eu tenho um enorme carinho, respeito. Aliás, duas figuras. A Cleide Conceição Ribeiro, filha do ex-vereador Cláudio José Ribeiro, que foi homenageado aqui. Sim, vereador Cláudio, Comissão da Verdade. Que dá nome à Comissão da Verdade. E com a Francisca Tereza. Eu trabalhei com elas, eu fui guardinha mirim delas. E quando eu fui trabalhar na biblioteca, aqui eu descobri o mundo. Aquilo era um mundo para mim, né? Eu passei a ler tudo que caía na minha frente. E na época, havia um escritor chamado José Mauro de Vasconcelos, autor do Meu Pé de Laranja Lima, que foi um grande sucesso. Sim, virou novela. Filme, novela, enfim. E era um escritor que produzia muito, tinha muitos livros, enfim. E eu consumi todos, e não só livros de romances, mas depois eu comecei a ler Jorge Amado, Érico Veríssimo, os romancistas todos mais importantes, e entrei pela história. Aquela biblioteca realmente, né? Olha, existem duas coisas que eu sempre faço questão de destacar em relação ao que eu sou hoje. Primeiro, foi um dia ter ouvido da minha mãe falando para a vizinha, a Dona Divina, né? A Dona Divina era uma pessoa que tinha uma condição de vida melhor e final de ano, no Réveillon, no Natal, o que sobrava das festas, ela passava pelo muro para a gente. E era um banquete para nós. Então, vesti muita roupa usada deles, né? Na época, eles tinham um menino da minha idade, que era o Beco, que, aliás, eu quero muito ver o Beco, rever o Beco. As roupas do Beco eu usava, nunca mais vi o Beco, né? Certo. E o fato de ter ouvido minha mãe um dia dizer para a Dona Divina, não, meus filhos não têm nota vermelha no boletim, é só nota azul. A gente vivia numa situação de tanta carência, rapaz, que eu vi aquilo da minha mãe,
me reafirmou o compromisso. Eu não posso decepcionar essa mulher, nunca. Estou seguindo no caminho certo. Nunca vou decepcionar essa mulher. Então, a gente fazia tudo para ser o primeiro da classe. Você entendeu? Como é que foi seu ingresso na política, Dorival? Então, e aí, o segundo foi ter ido trabalhar na biblioteca, porque ele descobriu o mundo. E aí, o fato de ter me habituado à leitura, a gostar de ler, e ler tudo, eu sou um leitor compulsivo, leio tudo, até bula de remédio, se não estiver fazendo nada... Só para me corrigir, você se tornou jornalista antes da política ou depois da política? Não, antes. Antes da política antes. já tinha... Aí, isto foi fundamental para que eu optasse, para que eu decidisse fazer a faculdade de comunicação. Porque pouco antes de sair da prefeitura, antes de acabar o meu contrato como guardinha, depois eu continuaria como funcionário, de 78 em diante, eu continuaria como funcionário. Mas eu passei a trabalhar com o Dr. Júlio Algazawara. Na época, o Dr. Júlio Algazawara, Dr. Elias Jorge Tambu, foi um período muito fértil da cultura aqui, né? O Padre Eládio Alvarez Rodrigues. Padre Eládio. Nesse período, eu ganhei o primeiro prêmio nacional Afonso Schmidt, né? Eu fui o ganhador do primeiro prêmio nacional Afonso Schmidt, criado pela Prefeitura de Cubatão. Na época, era um dinheiro razoável, acho que era 9 mil cruzeiros. Padre Eládio, acho que era diretor. Era diretor do Departamento de Cultura. Com esse dinheiro, deu para comprar uma perua que eu dei para o meu pai, para o meu irmão, para eles trabalharem. Foi o dinheiro do prêmio. Só que, em seguida, começava o processo de perseguição política e nunca publicaram o meu trabalho. Até hoje, o meu trabalho do Prêmio Nacional Afonso Schmidt, cujo regulamento previa a publicação, nunca foi publicado. Nunca mais foi publicado. A consciência política, ela surge quando eu, na Faculdade de Comunicação, naquele período de 76, 77, eu começo a entender o que significava algumas coisas. Era um período em que a ditadura estava começando a dar sinais de esgotamento, né? E eu começo a entender algumas coisas. E a faculdade, as pessoas discutindo, né, a disputa de correntes políticas que atuavam, inclusive, meio que na clandestinidade, porque a ditadura era muito ameaçadora, só que a gente não tinha consciência disso, né? E eu comecei a entender o que era o sentido de ser de esquerda, de ser de direita, a luta contra a ditadura. Então foi uma coisa, e comecei aí o trabalho, eu comecei a me conscientizar de que a injustiça reinante no Brasil, né, não era uma vontade de Deus, não era por vontade de Deus, era a vontade dos homens, entendeu? Quer dizer, era a estrutura social injusta que explicava aquilo, né? Então foi uma coisa quase que natural. Seu ingresso... eu associar a minha condição, a minha origem, a minha rebeldia natural, que muitas vezes já tinha se manifestado através da adoção do rock como estilo, é meu estilo de música até hoje, nada se fez, foi um período muito rico, né, naquele período. Era quase natural associar aquilo à opção da política como instrumento de transformação daquela realidade. E aí vem o Jornal do Ônibus, que a gente fazia no mimeógrafo a álcool, né? Denunciando as mazelas do transporte coletivo e da aviação Santos Cubatão, os mais velhos sabem. Você morava no Casqueiro? Aí em 78, já tinha saído de casa, já estava casado, né? Morava na Rua Santos, num prédio ocupado da Caixa Econômica Federal. Reacionário. Que a gente ocupou, não tinha opção de moradia. Eu fui mais um dos ocupantes, vivemos lá um bocado de tempo, entendeu? E esse período coincide com 77, 78, a minha consciência política surge já na escola, eu me tornei um líder estudantil, me tornei presidente do DIA, Júlio de Mesquita Filho, da Faculdade de Comunicação de Santos, no período em que ocorreram as maiores mobilizações, né, dos estudantes de Santos, o período de renascimento do movimento estudantil, e isso se associa com a luta popular aqui, que começa com a questão do transporte coletivo, o roubo da aviação Santos Cubatão, né, na época, que a gente denunciava, aí rodava um jornalzinho, distribuía no ônibus, e aquilo lá foi um instrumento poderoso, rapaz, por isso que eu acho fundamental a informação, né? Foi um instrumento poderoso para que as pessoas despertassem para a necessidade de mudança daquele quadro de coisas. Isso resultou, depois do dia do pulo, já um pouco mais adiante,
E em 1982 aconteceram as eleições. A sua candidatura já em 82? Não, em 79 a fundação do PT, Da qual 10 de agosto de 79, forró do Lula aqui. Todos nós, quer dizer, que nos empenhamos na formação do PT. Né? Forró era do Lula, mas não do Lula. Luiz Não, o Inácio Lula da Silva. daqui, o Lula daqui. Mas acabou se tornando forró do Lula, porque o Lula também estava. Não, mas o forró do Lula não era homenagem ao Ao Lula, Lula, não. mas acabou era o sendo. Lula daqui. O rapaz que tinha o forró aqui. Mas o Lula esteve no forró. O Lula foi lançar aqui, em 10 de agosto de 1979, o movimento pró-PT da Baixada Santista. Tenho o maior orgulho do carrinho de mão. Porque, assim, primeiro, a gente não tinha. Isso na primeira campanha. Na primeira campanha, 1982. Então, acontecem as eleições em 82 e o PT lança candidatos. O PT estava recém-formado aqui, formado em 79, 80. O PT lança os seus primeiros candidatos. Não tinha eleição para prefeito, porque Cubatão era área de segurança nacional, só tinha eleição para vereador. Né? E a gente se lançou a campanha. Bom, não tinha dinheiro. O que fazer, então? Usar a criatividade. Né? O que a gente fazia? A gente botava um microfone, um aparelho de som num carrinho de mão e saía pela Avenida 9 de Abril, subia a serra, cotas. O nosso carro, na época, o Maluf distribuía carro, Corcel, na época o Corcel era um carro bem, Corcel 2, era um carro bem da Corcel moda. 2, Belina, aquele carro da época. Ele distribuía carros esse tipo de carro pelos seus cabos eleitorais. E a gente não tinha nada disso, nem queria, obviamente. A gente saía com o carrinho de mão, subia morros, caminhava o dia todo. Aliás, é o seguinte, é uma característica da minha atuação política. Eu sempre fiz campanha batendo de porta em porta e falando com as pessoas. Entendeu? E o carrinho de mão, um dia foi preso. O juiz eleitoral da época, acho que era o Décio, o juiz Décio. Você teve o carrinho apreendido? Cismou de achar que o carrinho, talvez por denúncia dos adversários, né, que o carrinho contrariava a legislação eleitoral. E daí me apreende o carrinho de mão. Nós ficamos um instrumento de campanha. Muito bem, nós argumentamos que, olha, o carrinho de mão não se enquadra na legislação. Mas não é um carro de som. Ganhamos e o carrinho de mão daí a pouco estava na rua. E eu tenho muito orgulho desse período e dessa forma de fazer política, porque esta era a forma de fazer política de quem queria mudar o mundo pela política. Quantos votos na primeira eleição? Foi uma votação extraordinária. Eu fui o terceiro mais votado. Quantos mandatos? 1.332 votos. Quantos mandatos, Dorival? Um mandato só. Um mandato só. O primeiro foi o Gino Trombino, o ex-vereador Gino Trombino, o segundo o Campinas e o terceiro fui eu. Nós honramos esse mandato durante os 6 anos, entendeu? Eu era tido como radical, como agitador, Olha, não me arrependo, de fato não me arrependo de tudo que eu fiz, entendeu? Para fazer com que a voz daqueles que nunca tiveram voz, não têm voz ainda, se expressasse aqui. Aqui essa tribuna, e frequentemente dava conflito, tentativas de agressão, foi uma época bem... Tentativas de cassação. Bem forte. Tentativa de cassação, enfim. Nós estamos chegando já no finalzinho do programa, Dorival. Teríamos conteúdo aí para muito mais horas aqui. Isso dá um livro, Com certeza. Aliás, eu gostaria das suas considerações finais. Né? A gente já tá no encerramento, finalizando. Olha, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Acho que esse trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho importantíssimo de registro da história. Né? Eu me orgulho muito de ter sido vereador dessa Câmara. Eu me orgulho muito de ter participado de uma Câmara atuante, ativa, né, em que o debate político e ideológico se dava num nível, quando não desbordava para a violência, mas se dava num nível, porque era um debate forte, né, você tinha uma Câmara plural, extremamente plural, de uma certa forma refletia a cidade, era mais conservadora, porque a cidade tinha aquele momento. Eu me orgulho muito da minha história e acho que a minha história, né, é a história de todos aqueles, né, nordestinos como eu, trabalhadores como eu, que sonham, né, que é possível mudar o mundo e não abrem mão, não se rendem e não se vendem, né, e não trocam de bandeiras. Vamos morrer defendendo estes valores, porque esses valores são fundamentais para que a humanidade continue avançando. Quero te agradecer por estar aqui conosco. Legal.
Dorival Vieira, aqui nos Nobres Pares, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo toda a equipe técnica que torna este programa possível. Permaneça na programação da sua TV Câmara e até o próximo programa.